Era uma vez um advogado em início de carreira, um grande amigo conhecido. Brincadeira, vai. Era eu. Esse advogado era eu. Um dia antes daquela audiência, eu vou contar todo o contexto. O que foi que aconteceu? Um dia antes daquela audiência, eu encontrei com um amigo meu mais experiente e normalmente é o que acontece. O advogado em início de carreira, quando ele vê alguém mais experiente, ainda mais quando ele já está com alguns atos para praticar, ainda mais um ato tão importante como a audiência. Uma audiência trabalhista é um dos atos que pode dizer para você se você ganha ou se você também perde o processo. Tudo pode acontecer na audiência trabalhista. Depende se você é muito técnico, se você é estratégico, né? Se você tem realmente o conhecimento, coragem, habilidade para poder fazer uma boa atuação ou o contrário. Então, eu estava naquele momento, início de carreira, encontrei com um amigo que já estava na caminhada há alguns anos e nós conversando, eu tinha uma audiência no dia seguinte, que era essa audiência, e ele falou para mim o seguinte: rapaz, hoje eu fiz uma audiência boa porque eu consegui extrair o que eu precisava da testemunha. Eu disse: foi como foi? Aí me despertou a curiosidade, eu disse: de repente, o que aconteceu com ele, o que ele fez lá, eu posso fazer também. Aí ele falou para mim o seguinte: quando a testemunha entrou na sala, eu cheguei para ela e já coloquei pressão. Eu já disse: olha, excelência, avise a testemunha que tudo que ela disser aqui vai ficar registrado em ata. E ficando registrado em ata, se amanhã ou depois ela for reclamar, o que ela disse aqui fica como prova. E pode, isso aí pode constar contra a tese que ela vier, se ela, por exemplo, mentir hoje. Aí pronto, aí quando a testemunha sentou, a testemunha pegou e pá, falou tudo que ele precisava. Eu disse: pô, boa ideia. O meu grande erro foi que eu não prestei atenção que ele estava falando da testemunha. Quando eu cheguei no dia seguinte para minha audiência, eu sentei diante do juiz e aí eu disse o seguinte: excelência, lá no início eu já disse: excelência, avise para o preposto, na hora que o preposto ia ser ouvido, que se ele disser alguma coisa aqui vai ficar registrado em ato e depois pode ser usado contra ele pela própria empresa. E aí, meus amigos, eu passei a maior vergonha da minha vida na audiência, dentre outras, mas essa foi uma das maiores, porque a sala estava cheia de advogados, ali era uma das primeiras audiências, e a juíza, na verdade, não era um juiz, era uma juíza, eu fiz o papel de um juiz ali, mas a juíza disse assim: doutor, veja bem, eu parto do pressuposto de que, quando o preposto fala, ele fala em nome da empresa. Logo, ele como nós sabemos, ninguém é obrigado a fazer prova contra si no direito brasileiro. Logo, aí olhou para o preposto e falou: o senhor pode falar o que o senhor quiser, tá? Fique bem à vontade. Esqueça o que ele falou. E aí eu não sabia onde enfiar a cara, né? Olhava para o advogado da outra parte, olhava para a juíza e nem quis olhar para minha cliente. Eu digo: não vou nem olhar depois dessa aqui. Eu sei, meus amigos, que aquele ato passou e eu saí de lá extremamente envergonhado, dentre algumas outras vezes que aconteceu isso. E o que acontece? Eu entendi o seguinte: não dá para eu continuar assim. Não dá para eu continuar caminhando sem conhecimento daquilo que eu preciso exercer enquanto profissional, do que eu preciso fazer enquanto profissional. E aí eu decidi o seguinte: não, a partir de agora eu preciso estudar, porque senão daqui a uns dias eu vou estar sendo conhecido nos corredores do Tribunal do Trabalho como um advogado fanfarrão. O advogado que vem e faz audiência de qualquer jeito, sem nenhum conhecimento técnico e não procura se especializar. Então eu comecei a me aprofundar. Comecei a procurar cursos. Naquele tempo não tinha curso online como a gente tem hoje, é claro, mas eu comecei a procurar as melhores formas de obter conhecimento prático. E comecei a ler diversos livros de diversas autoridades sobre o assunto. E o legal de tudo isso é porque eu comecei a ver na prática os meus resultados melhorarem. Por quê? Eu comecei a ter conhecimento. Sem querer catequizar ninguém, tem um versículo bíblico que diz lá que as pessoas perecem porque falta conhecimento. E nós precisamos nos munir de conhecimento de tudo que nós fazemos. Então o que acontece? Quando eu passei a ter conhecimento, eu comecei a ver os meus resultados melhorarem. Só que eu notei o seguinte, que eu não estava 100%. Eu ainda cometia erros, mesmo tendo conhecimento, eu cometia erro. E aí eu entendi o seguinte: está me faltando alguma coisa. Está me faltando, apesar do conhecimento, uma forma específica de atuar. Uma forma, um passo a passo.
sabe? Começar ali do zero e ter uma estratégia montada antes de iniciar a audiência. Quando eu chegar na audiência, eu preciso ter uma estratégia montada. E aí, meus amigos, eu comecei a bater cabeça como fazer isso. E aí eu criei o projeto Audiência Trabalhista Pro, o método Audiência Trabalhista Pro, tá? Eu criei um método que é um passo a passo que eu comecei a utilizar audiência por audiência. E aí sim, eu comecei a ver resultados ainda melhores do que os que eu estava tendo. Porque agora sim, agora eu tinha técnica, porque eu tinha conhecimento. Agora eu tinha estratégia. E esses dois juntos me davam segurança. Esses três juntos me faziam perder o medo de audiência. Me faziam, às vezes eu chegava na audiência no início, falava parecendo um gato miando. Eu às vezes tinha medo de falar, de interromper o juiz, de pedir pela ordem, excelência, e falar aquilo que eu precisava, de protestar, e às vezes deixar passar. Exatamente porque não tinha conhecimento, não tinha técnica, não tinha segurança. Morria de medo de falar. Então, hoje eu estou aqui para te passar tudo isso. Eu decidi te passar tudo isso. Talvez você se pergunte assim, mas é possível? Eu nunca fiz uma audiência. Será que eu consigo fazer uma audiência de forma técnica, segura e estratégica? Você vai ver que sim, é possível. Se eu conseguir, você pode ter certeza, meu amigo, você consegue. Se tem uma das pessoas que pagou muitos micos em audiência, essa pessoa chama-se Salvador Vivas. Tá certo? Mas depois de muitos anos batendo cabeça, acertando e errando e buscando em algumas fontes, tá? Eu consegui melhorar os meus resultados. Eu quero dizer para você, é possível melhorar o resultado. E talvez você se pergunte, ora, e por que você decidiu dividir isso? É exatamente pelo mesmo motivo. Eu sei o que você passa. Eu sei que todas as vezes que eu passei, que eu procurava às vezes colegas que tinham conhecimento, ainda que tinham boa vontade, eles não tinham tempo para me ensinar. Porque normalmente os colegas que eu tinha, eles eram donos de seus próprios escritórios, normalmente estavam cheios de trabalhos para executar. Então me falava alguma coisa assim aleatoriamente e rapidamente. Não parava para me dar um passo a passo. Você começa aqui, você monta estratégia assim, você vai para a audiência, então vamos lá, senta aqui, você vai fazer isso. Eu não tive isso. E eu tenho certeza que a maioria dos advogados, provavelmente você que está me ouvindo, também passa por isso. Você não tem alguém que te dê esse passo a passo. Advogados em início de carreira normalmente passam por grandes dificuldades, não tem quem lhe dê assistência e por conta disso erram várias vezes até aprender. Tem advogados que vão levar aí, como eu, 3, 4 anos, alguns 5, 6 ou até mais. Exatamente porque não tem alguém que lhe dê um passo a passo, não tem uma metodologia, não tem uma forma estratégica para atuar em audiência. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos para o conteúdo, que foi isso que você veio buscar aqui. Nós vamos entrar no conteúdo. Mas eu preciso te dizer, eu preciso te alertar que, assim como eu comecei, existe uma forma errada, existe uma forma errada de se atuar em audiência e existe, claro, uma forma certa. Porque senão, em todos os processos, todos os advogados eram campeões, eram vencedores. E principalmente quando se trata de matéria que precisa ser provada em audiência. Exige muito do advogado atenção, técnica, segurança, entende? Exige muito que você, na verdade, esteja munido das ferramentas corretas para poder fazer uma boa audiência. E o que você precisa? Segurança, técnica e estratégia. Você precisa de estratégia. Eu ia sem estratégia nenhuma. Quantas vezes eu fui? E é isso que acontece com a maioria dos advogados em início de carreira. Você sai da faculdade e você, na verdade, já quer conquistar o seu primeiro cliente. Seja reclamante, seja reclamada, o que você quer, o seu maior interesse é conquistar o seu primeiro cliente. Então você sai dali, você começa a falar para os vizinhos, para os amigos, para conhecer o seu primeiro cliente, para captar o seu primeiro cliente, e depois dali você protocolar a sua petição ou de repente uma defesa, e depois disso aí você vai para a sua primeira audiência. Só que ninguém me ensinou que você precisa montar uma estratégia, você precisa conhecer o processo, você precisa conhecer muito bem o processo. Você precisa conhecer não só da legislação processual e da legislação material. A maioria dos advogados em início de carreira
conhece muito bem a legislação material, faz a petição inicial, muitas vezes perfeita. As mulheres, elas são muito perfeitas na audiência, ou na petição inicial, normalmente. Mas quando chega na audiência, é a mesma coisa. Os homens, eles podem ser bons também na petição inicial. Ele pode fazer uma petição inicial perfeita, mas ele chega sem estratégia, ele chega sem técnica nenhuma, ele não sabe o que perguntar, ele não sabe como perguntar, ele tem medo de interromper o juiz com a palavra pela ordem, mesmo sabendo que é um direito dele de falar isso, mas ele não sabe porque ele tem medo do juiz simplesmente indeferir suas perguntas. E o que acontece realmente é isso. Quem não se prepara, quem não tem um passo a passo, uma forma de agir em audiência, o que vai acontecer, na verdade, é exatamente isso. Essa pessoa vai cometer erros e a sentença não poderia ser de outra forma. Improcedência. Ao menos dos pedidos que dependeriam de uma prova oral, por exemplo. Se você depende de prova oral e você não sabe constituir essa prova oral, há uma possibilidade, mas muito grande de você perder. Mas eu quero dizer, meu amigo, não fique tenso, não fique nervoso. Eu quero dizer para você que há uma forma correta de se agir e de se fazer uma boa audiência, de se preparar para as surpresas de uma audiência. E essa forma é aquilo que eu estou me dispondo a ensinar para você hoje. E nós vamos começar com o nosso tema de hoje, um tema de extrema importância. Mas antes, eu queria que nós estamos aqui com 72 pessoas ao vivo. Quero dizer para você, mais uma vez, você que chegou atrasado, seja muito bem-vindo. E antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero dizer para você que nós estamos com uma enquete na tela aí. E eu queria que você colocasse aí para mim, quem é você? Você é estudante de Direito? Você é advogado? Você é bacharel em Direito ou outros? Coloca aí para gente saber com quem nós estamos tratando, porque quando nós sabemos com quem nós estamos tratando, nós podemos sim fazer um conteúdo especificamente direcionado para você, tá certo? Então a ideia é que essa noite nós possamos tirar o melhor proveito do tema ônus da prova. Eu lembro que em uma das minhas audiências, que não foi essa, foi uma outra audiência, eu não tinha noção do que era ônus da prova, para que servia o ônus da prova. Olha que eu conhecia alguns colegas advogados de uma caminhada maior, mas eles não atuavam na seara trabalhista. Então a seara trabalhista é uma das searas que mais ensina o advogado sobre ônus da prova, porque é um tema de extrema importância para vocês. Eu sei que audiências em outras áreas também, a questão do ônus da prova é exigível, mas a seara trabalhista, o que me encanta também é porque essa questão de ônus da prova, de você saber de quem é o encargo de provar, ela está a todo momento. Às vezes, em uma única peça, esse ônus ele é distribuído para as duas partes por diversos momentos. Quando esse ônus é colocado apenas para uma das partes, aí está o pulo do gato. Porque se essa parte não for você estará na vantagem. Outro dia eu vi uma advogada, uma colega falando que ela foi para uma audiência e o ônus da prova era da reclamada, e ela foi para a audiência. Quando chegou lá, ela não tinha testemunha e ela ficou tensa, e a reclamada também não tinha. E quando chegou na hora da audiência, a preposta falou que, na verdade, rebateu a tese do autor, mas de forma equivocada. Eu acho que ela estava, se eu não me engano, ela estava alegando um vínculo de emprego, e a preposta chegou na audiência e disse: não, na verdade, ele não era empregado, ele era prestador de serviço. Olha bem a diferença. Então, na defesa, a empresa arguiu o seguinte: não, essa pessoa nunca trabalhou para a empresa. Nesse caso, quando a empresa diz isso, o ônus da prova é do reclamante. Nunca trabalhou, nunca vi, nunca esteve lá. Então é um fato constitutivo. Nós vamos nos aprofundar nisso. Fato constitutivo do direito do reclamante. Então o ônus da prova é dele. Ele tem que provar que existia essa relação de emprego, certo? Com os requisitos lá da relação de emprego: subordinação, onerosidade, habitualidade, enfim. Então veja, quando a empresa, por meio de sua preposta, diz o seguinte: não, ele não era empregado, na verdade ele prestava serviço, então a empresa está atraindo para si o ônus da prova. Aí agora mudou tudo.
Veja que ela arguiu uma coisa na sua defesa, o reclamante não tinha testemunha, e a preposta, na hora que ela vai falar, diz: não, ele realmente trabalhava. Ou seja, ela disse: ele trabalhava, mas é um fato impeditivo. Ou seja, não havia relação de emprego, ele era autônomo, prestador de serviço. O ônus é da reclamada. Então, nessa hora, para ela fazer festa, sair de lá fazendo festa. O que foi que aconteceu? Por não ter conhecimento também, isso a gente trocando miúdos, o dia a dia do advogado, ela disse o seguinte: poxa, eu saí de lá super triste, arrasada, porque o meu cliente não tinha testemunha, e chegou lá, a preposta disse que ele não era empregado, que ele era autônomo, que ele prestava serviço. E ela super triste: mas eu já tinha caminhado um pouquinho. Eu disse: mas e por que você está triste? Ela disse: porque agora arrasou tudo, é minha palavra contra a dela. Eu disse: claro que não, filha. Claro que não. Faz festa aí agora, porque na verdade ela traiu o ônus da prova para ela. Ela é que tinha que provar agora, por meio de testemunha, que essa relação era uma relação, um fato impeditivo do direito do reclamante. Então ela tinha que levar uma testemunha para comprovar que não existia uma relação de emprego. Existia sim uma relação de autonomia, uma relação de prestação de serviço. Entende como esse fator é tão importante para o advogado que vai fazer uma audiência? E eu já fui para uma audiência totalmente despreparado. Eu aprendi isso, na verdade, numa audiência. Fui para a audiência, uma audiência que, na verdade, era uma arguição de justa causa. A justa causa, ônus da prova é da reclamada. Quando eu sento lá, a juíza pergunta para o advogado da reclamada: doutor, vai ouvir testemunha? O advogado fala: não. E eu já tinha feito algumas poucas audiências. Quando ela perguntou, eu disse: vou ouvir, tipo assim, achando agora eu vou ferrar com a empresa porque eu tenho testemunha. Mas a minha ideia ainda era tudo desordenado, eu preciso provar tudo. Aí a juíza olhou para mim e falou assim: doutor, veja bem, o que está sendo arguído aqui é elisão da justa causa, ônus da reclamada. Ela me deu uma aula em plena audiência: ônus da reclamada. Depois, hora extra, a empresa tem mais de 30 funcionários, ônus da reclamada. Horário intrajornada, ônus da reclamada. O senhor quer ouvir testemunha ainda? Aí ela fez assim: eu não sei. Aí eu ponderei, por não ter conhecimento, e digo: se a juíza está falando isso, aí pensei, eu digo: meu Deus. Eu disse: doutora, pensando bem, é porque na verdade eu achei que a reclamada ia ouvir a testemunha, então, mas eu não vou ouvir não, decidi não ouvir. Então, para minha sorte, porque a testemunha eu poderia ouvir no momento desse, constitui uma prova que não era minha. A gente vai falar sobre isso. Uma prova que não era obrigação minha. E essa prova, uma vez constituída, ainda que fosse contra mim, o juiz deveria usar para sentenciar. Você entende como eu pulei a fogueira? E quando eu saí dali nesse dia, eu digo: não, eu vou estudar sobre ônus da prova. Ninguém me falou que é importante. Estudei superficialmente na faculdade, mas é um fato de extrema importância. Por pouco eu não perdi o processo, graças a Deus. Nós vencemos na primeira instância. Na segunda instância, esse processo ele foi um processo de um valor realmente bom, mas por pouco eu não joguei para água abaixo. Aí talvez você esteja se perguntando: tá bom, vamos lá, eu estudei muito pouco sobre o ônus da prova. O que é o ônus da prova? A maioria dos colegas sabem, mas nós estamos falando aqui de um passo a passo, imaginando que pode ter alguém que porventura está ainda em dúvida. Que é o ônus da prova? Ora, o cara formou em direito, tem OAB, mas tudo é possível. Então veja o seguinte: o ônus da prova, meus amigos, o ônus da prova é uma carga, é um peso, é um fardo, é uma obrigação que a lei, o juiz ou as próprias partes podem assumir. No caso trabalhista, não cabe às próprias partes fazer um acordo com relação ao ônus da prova. A gente vai ver isso. Mas a lei ou o juiz pode estabelecer, tá? A jurisprudência pode estabelecer de quem é o ônus de provar determinado fato que está sendo arguído na discussão da lide, certo? Então, partindo-se do pressuposto que o ônus da prova é uma carga, é um peso, é um fardo, é um encargo que é colocado, vamos dizer assim, sobre os ombros de alguém. É como se eu pegasse um fardo pesado e colocasse no seu ombro e dissesse: olha só, esse fardo aqui é uma obrigação sua se livrar dele.
Agora o seguinte, tem uma forma para você fazer. Você não pode jogar aqui, não pode jogar do outro lado da rua. Você só pode jogar daqui a 5 km, virando à esquerda, depois à direita e descendo a primeira ladeira. É lá que você vai jogar, ou seja, existe uma forma para se provar. E por que eu estou dizendo isso? É uma comparação realmente do direito. Por quê? O ônus da prova é de uma das partes, mas existe uma forma admitida em direito para se provar. Você não pode, por exemplo, por meio de uma prova ilegal, tentar provar um fato. Não existe essa possibilidade porque a lei veda essa possibilidade. Então você precisa estar dentro dos ditames legais, da determinação da lei, para que você possa trazer à tona a verdade dos fatos, seja por testemunha, seja por prova documental, seja por prova técnica pericial. São as formas que você vai provar no processo, no nosso caso aqui especificamente, trabalhista. Então veja o seguinte, partindo-se desse pressuposto, aí você já sabe, existe um encargo em toda a ação trabalhista, onde se discute verbas trabalhistas. Você vai ter alguns fatos, se não for objeto de prova documental ou pericial, você vai precisar de fatos que você vai ter a prova testemunhal, para você tirar esse encargo de suas costas e dizer, olha, seu juiz, eu fiz a minha parte, está aqui, está provado, então esse fato, este ponto em específico deve ser decidido a meu favor. Só que é o seguinte, a lei, meus amigos, como a gente pode ver aqui, tá? Como a gente pode ver, a lei não impõe a obrigação para as partes em juntar documentos, arrolar testemunhas ou ainda requerer a realização de perícia. Ah, não, é você que decide. O advogado tem que saber que precisa. Veja bem, eu fui para uma audiência e a juíza me alertou sobre um ponto, mas eu, enquanto advogado, tinha a obrigação de saber. Era uma obrigação que cabia a mim, enquanto profissional, saber. Eu sabia que existia uma obrigação de provar, o problema eu não sabia de quem era essa obrigação. Eu achava que era minha porque, afinal de contas, eu fiz a petição inicial, eu estou reclamando. E na minha cabeça era a obrigação de provar é de quem alega. Só que não é bem assim. O processo do trabalho, hoje, ele tem a mesma visão do processo civil. Você tem ali o fato constitutivo do direito, é a obrigação do reclamante. Quando o reclamante diz, olha, eu tenho direito de tal coisa. E aí se a reclamada diz assim, não, eu nunca vi esse cidadão, ele não tem direito, ele não tem nenhuma relação comigo, então pronto, é o fato constitutivo, a empresa diz que desconhece, então o reclamante ele continua com o fardo, ele continua com o encargo de provar isso. Mas se a reclamada argui um fato extintivo, modificativo ou impeditivo de direito, esses fatos aí passam a ser obrigações da reclamada. O que seria então um fato extintivo do direito do reclamante? O fato extintivo, por exemplo, a assinatura da carteira já foi assinado, fato extintivo. O reclamante está reclamando verbas trabalhistas, essas verbas já foram pagas, fato extintivo. O reclamante está arguindo alguma coisa, mas a reclamada conseguiu vislumbrar ali, por exemplo, a decadência ou a prescrição do pedido dele. Fato extintivo, não tem o que fazer. O fato impeditivo, por sua vez, é aquele fato que o reclamante, como no primeiro exemplo que eu dei, o reclamante diz assim, ó, eu tenho um vínculo de emprego, eu tenho uma relação de emprego com a reclamada. A reclamada, por sua vez, diz, não, ele não tem relação de emprego. Na verdade, a nossa relação é uma relação contratual de prestação de serviço. Ela está dizendo o seguinte, esse fato aqui impede que ele tenha os direitos de um empregado. É um fato impeditivo, porque a nossa relação, embora exista, é uma relação distinta, não é uma relação de emprego. Aí você me pergunta, tá bom, e o fato modificativo do direito do reclamante, que também passa a ser ônus da reclamada? Aí é um fato que a reclamada diz assim, não, existe uma relação de emprego, só que essa relação de emprego não é a que ele está dizendo, é diferente. Me dê um exemplo aí então, Salvador, para eu saber como seria esse caso. O reclamante está arguindo que existe uma relação de emprego rural ou uma relação de emprego urbana, na empresa, por exemplo, do reclamado. Aí o reclamado diz, não, existe uma relação de emprego, mas só que essa relação de emprego não é na condição de empregado urbano, não é na condição de empregado rural. Essa relação de emprego
é uma relação de emprego, mas na condição de empregado doméstico. Você entende que distinguiu? Então aí nesse caso a empregada ou a empregadora, ela tem a obrigação de demonstrar que esse fato modificativo que ela está alegando realmente existe da forma que ela falou. Se ela não prova que se trata de uma relação de empregado doméstico, então vai valer a tese do reclamante. Ah, mas o reclamante não levou testemunha. É ônus da prova da reclamada. Então ela se desobrigue disso. Se ela não se desobrigou, paulada. Você entende como é importante a gente saber sobre ônus da prova? Só que é o seguinte, isso a gente não aprende da noite para o dia. Da noite para o dia, quando você aprende sobre ônus da prova, você vai ver que o seguinte, o simples fato de você aprender, se você atuar de forma desordenada, de forma desorganizada, você vai ver que na verdade não vai adiantar de muita coisa se você souber, né? Se você atuar dessa forma, você vai precisar na verdade de uma estratégia, você vai precisar atuar com técnica, você precisa atuar sabendo o que você está fazendo, você precisa atuar de forma que você vai fazer uma pergunta e você vai, a pergunta ela não vai ser direta, mas você sabe qual é a resposta em tese que deve vir daquela pergunta. Se não vier, você vai fazer outras perguntas, certo? Para que você possa extrair o que você precisa. Vamos lá. Contudo, se a parte que tem a obrigação, para o texto aqui do nosso mapa mental, esse mapa mental, pessoal, vocês vão receber, tá bom? Quem ficar até o finalzinho aí vai receber esse material, tá bom? Contudo, se a parte que tem a obrigação de fazer a prova não fizer uso de nenhuma dessas opções permitidas em lei, seja por meio de prova documental, prova testemunhal, prova pericial, né, assumirá o risco de perder o pedido que dependa de algum dos meios de prova em direito admitido, dos citados acima. Então veja, se a parte não se desincumbiu, se a parte não se utilizou, ela não se utilizou dos meios que ela teria de provar, se ela não requereu, se ela não fez o pedido de provar achando que o juiz, como eu dei a sorte de acontecer comigo, eu poderia sim, talvez, ouvir a testemunha, e o juiz nem aí, porque tem juiz também que tá nem aí, ele ia deixar eu ouvir, e quando eu constituísse uma prova contra, por exemplo, se a testemunha falar algo contra a tese do autor, eu estaria prejudicando o meu cliente, mas não sabia, estava achando que estava dando o meu melhor, ouvindo a testemunha, fazendo perguntas, enfim, correndo risco de indeferimento por fazer pergunta de forma equivocada, tá certo? A lei processual comum e também trabalhista estabelece que é dever do autor reclamante provar o fato constitutivo do seu direito, que nós acabamos de falar. E o dever de provar passa a ser do réu reclamado quando a alegação deste for de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos de direito do autor, que está lá no artigo 818 da CLT e no caso do CPC, artigo 373. Nós já temos o resultado da primeira enquete aí? Temos, já está. Pronto, então enquanto a gente daqui a pouquinho vê aqui o resultado da primeira enquete, nós temos uma segunda enquete aí, tá? Que a pergunta é, você já faz audiência ou já fez audiência? Responde pra gente lá, tá bom? Vamos interagir aí. Coloca aí. Tá? Tô vendo você aqui, você, Luiz Fernando, Vinícius, Trindade. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos aquecer isso aqui. Isso aqui é conteúdo, tá bom? Se você, enquanto advogado, não tem noção do que significa ônus da prova, você precisa se aprofundar nesse assunto, porque senão você corre um sério risco de fazer um péssimo trabalho e prejudicar o seu cliente, tá bom? Sendo assim, caso a parte que tinha o dever de provar não faça, isso gera uma vantagem para a parte contrária, porque se você não provou, provavelmente essa sentença ela virá contra a sua tese. Se você for reclamante, improcedência. Se você for reclamado, procedência do pedido do reclamante. Veja então que se a prova vem ao processo, independentemente de quem a produziu, compete ao juiz reconhecer os efeitos que ela produz, a prova. E nesse caso, as regras de ônus da prova passam a ser inúteis. Provados os fatos, o juiz tão somente os adequará à norma jurídica pertinente. Então veja o seguinte, foi o que nós acabamos de falar. Se você traz uma testemunha, como nesse meu caso, eu levei uma testemunha, se ela fosse ouvida,
e ela fala ali, a prova que fosse produzida fosse contra a minha tese, pouco importava de quem era o ônus da prova. O ônus da prova é da reclamada, pouco importa, a prova está ali nos autos. O juiz, para sentenciar, que é o juiz que deve ser convencido, uma vez convencido das provas nos autos, ele vai sentenciar e nada se pode fazer ao contrário do que se determina por meio da lei. Então veja, o ônus da prova se divide em regra de procedimento e regra de julgamento. Por que ela é regra de procedimento? Porque informa a quem é atribuído o ônus da prova, o ônus de provar cada ponto controvertido. Você precisa ter convicção de quais são os pontos controvertidos, os pontos que na verdade a parte reclamante diz, olha, tal fato é A, eu entendo que é A, e a parte reclamante de tal fato é B. Então esses fatos aqui não tem prova, ninguém assumiu, né, que é a tese do outro, então é um fato controverso. Um fato controverso, ele precisa de prova. Para quê? Para que o juiz ele possa se convencer e sentenciar. Será regra de julgamento, por sua vez, porque a instrução pode ser insuficiente para convencer o magistrado, caso em que a sentença levará em consideração a distribuição do ônus da prova. Então veja, as provas foram produzidas, só que o seguinte, elas foram insuficientes. Então, quem tinha o ônus de provar sobre horas extras foi insuficiente. Quem tinha o ônus de provar sobre dano moral foi insuficiente. Então, na sentença, aí vem a regra de julgamento. O que o juiz faz? Se você não se desincumbiu da obrigação de provar, certo? Então, a condenação ela vem em seu desfavor. Se você é reclamante, o processo, o pedido vai ser julgado improcedente. Ele vai ser indeferido, porque era a sua obrigação de provar. Então você, quando chega na audiência, você tem que saber disso, de quem é a obrigação de provar determinado fato. A gente vai ver um pouco disso na aula de amanhã também, não perca. Amanhã a gente vai falar sobre cálculo trabalhista e acordo trabalhista. Outro ponto de extrema necessidade, de extrema importância para o advogado. E aí a gente vai linkar com essa aula de hoje para que isso fique claro para você, sobre ônus da prova, sabe? E aí você vai ver que vai ficar tudo mais claro. Se você acompanhar esse intensivão do início ao fim, eu não tenho dúvida que se você tiver uma audiência marcada agora para o dia 20, quando voltar o recesso da justiça, dia 21, você vai estar pronto para fazer sua audiência com tranquilidade. Tá certo? Prova dividida. Vamos lá. Então a prova dividida, quando é que ela acontece? A prova é dividida quando o julgador coloca o mesmo peso para provas produzidas por ambas as partes. Nesse caso, o juiz levará em conta a divisão do ônus da prova. Todavia, esta regra só será considerada para a decisão em último caso. Então veja, ônus da prova. Só que a prova dividida ela acontece quando existem ali provas que são produzidas, mas que existe, por exemplo, uma contradição de testemunha. A testemunha diz A e depois diz B. A testemunha diz que... Aí a testemunha do outro lado diz o contrário. Então não foram provas concisas. Então na prova dividida o juiz também pode usar a prova do julgamento para fins de análise de ônus da prova. Nesse caso não será possível a aplicação da regra do indúbio pro operário, vez que é regra de interpretação de direito material. Veja bem, nós sabemos que no direito material a regra mais benéfica ao operário ela é utilizada, né? Se existe um regramento legal e um regramento por meio de uma convenção coletiva, a mais benéfica, a mais vantajosa é utilizada em prol do trabalhador. Mas para fins de análise processual, certo? O indúbio pro operário não é cabível, tá? E aí vai ser julgado de acordo com de quem era a obrigação de provar, independente de ser reclamante ou reclamado. Se a obrigação era do reclamante e ele não se desincumbiu, aí não tem jeito, improcedência, tá? A CLT hoje estabelece o critério estático,
o ônus de provar incumbe ao reclamante quando fato constitutivo do seu direito. Por que estático? Porque a lei ela já estabelece, ela já diz qual é a obrigação do reclamante, fato constitutivo do seu direito. E da reclamada da mesma forma, fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do reclamante. Então, quando a lei estabelece, é estático. Nós sabemos o seguinte, esse regramento ele está lá já pré-estabelecido e incumbe as partes, quando chega para a audiência, as partes, leia-se advogado, nós que falamos em nome do cliente, então incumbe a cada um de nós ter convicção de que essa prova é uma obrigação minha, do meu cliente, ou se é obrigação da parte contrária. Tá certo? A CLT, quando do advento da reforma trabalhista, fez o famoso Ctrl+C, Ctrl+V do texto do CPC 2015, lá no seu artigo 373, parágrafo 1º, para contemplar o critério da distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja bem, parágrafo 1º vai dizer lá, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus a si atribuído. Beleza? Então, o que quer dizer isso, meus amigos? Aí tem a ver com o princípio da aptidão para a prova. O juiz, no caso concreto, tá? Isso não vai ser usado sempre, isso é em último caso, tá certo? O juiz ele vai avaliar o seguinte: determinado fato é mais fácil para quem provar? Para reclamado ou reclamante? Tudo bem, o ônus é do reclamante. Mas para a reclamada, porque ela tem ali posse da maior parte dos documentos da relação do contrato de trabalho, então esse ônus é muito mais fácil para a reclamada se desincumbir. Então, de forma dinâmica, o juiz pode fazer isso? Ele pode. Só que é o seguinte, ele tem que fazer de forma fundamentada. Ele vai fundamentar dizendo por que ele está atribuindo a outra parte. Aí você me pergunta, tá bom, mas e se for difícil também para o meu cliente reclamada se desincumbir do ônus da prova? E aí? Aí você tem que protestar. Porque nesse caso, a gente vai ver adiante aqui, é um caso de uma decisão interlocutória e não cabe recurso imediato no processo trabalhista. Então você precisa marcar o processo naquele momento. Protestar, né, falando sobre fundamentar ali o seu protesto de forma simples, mas falando sobre o cerceamento de defesa e fundamentar por que seria também impossível para o seu cliente produzir aquela prova da qual o juiz entendeu que era obrigação dele. Beleza. A jurisprudência trabalhista já consolidou entendimento em diversas matérias sobre o ônus da prova. Tem algumas matérias que não estão estabelecidas em lei, então a jurisprudência, a justiça, ela tem esse poder de estabelecer. Então, eu trouxe aqui alguns critérios que são ônus da prova do reclamante. A exemplo a não exigência de horas extras ao gerente de agência bancária. Então, se você tem um gerente lá, geral de agência bancária, a súmula 287, vocês vão receber esse material, tá bom, gente? Vocês vão receber esse material, então assim, pode ficar tranquilo. Fica com a gente até o final aí que você vai receber esse material. Assim que a gente concluir, você vai estar recebendo esse material, tá certo? Então veja o seguinte. Deixa eu só corrigir aqui. E deu um bug. Veja o seguinte, a súmula 287 do TST diz o seguinte: jornada de trabalho, gerente bancário. A jornada de trabalho do empregado de banco, gerente de agência, é regida pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Quanto ao gerente geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se o artigo 62. Ou seja, ele não deve ter a percepção de hora extra. Se ele reclama, esta obrigação, este ônus é desse trabalhador de provar de que existia ali uma marcação de horas extras, que existia a subordinação, enfim, que ele tinha um chefe imediato e tantas outras coisas.
Abono de emprego por mais de 30 dias, abandono de emprego por mais de 30 dias sem comparecer no trabalho, após cessado o benefício previdenciário. Então o trabalhador, quando ele está afastado, eu estou até com um caso recente, engraçado, que normalmente o trabalhador ele pensa o seguinte: bom, eu estou afastado, eu não preciso ir no trabalho. O INSS dá alta e o cara ele quer ficar em casa. Só que é o seguinte, se ele não for passar de 30 dias, isso é considerado abandono de emprego, a não ser que ele faça prova justificar o motivo da sua falta por mais de 30 dias. Se esse trabalhador não faz isso, presume-se que houve abandono de emprego. O ônus da prova, nesse caso, a jurisprudência já tem entendimento pacífico. Súmula 32 do TST. É do trabalhador. Faltou, não compareceu, não justificou, meu amigo, aí não tem jeito. Agora vamos partir para o entendimento da jurisprudência com relação ao ônus da reclamada. Veja, presunção relativa quanto à anotação da CTPS. A reclamada ela pode assinar a carteira do trabalhador e quando ela assina a carteira do trabalhador, ela pode entender o seguinte: ah não, eu assinei a carteira dele, então presume-se que está tudo ok. Só que o TST na súmula 12 já entende que as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção juris et de jure, presunção absoluta, mas apenas presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário. Então assim, se a reclamada ela faz anotações lá e a prova a arguição contrária, ela precisa também, nesse caso, comprovar que está tudo dentro dos trâmites legais. Término do contrato de trabalho. Despedimento, ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, se há uma discussão de qual foi a data que foi a despedida, o reclamante diz, não, foi no dia 30 do último mês. A reclamada diz, não, foi há 6 meses. Então, esta prova é da reclamada, súmula 212. Transferência do trabalhador em caráter abusivo. Olha só que interessante esse caso aqui. Se aparecer um caso desse lá no seu escritório. Artigo 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Olha que os detalhes é que faz toda a diferença. Para a localidade diversa de que resultar o contrato, não se considerando transferência que acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. Aí veja o parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. Aí veja aqui você o que diz a súmula 43. A súmula 43 fala sobre a transferência. Diz: presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469, desde que sem comprovação da necessidade do serviço. Ou seja, é ônus da reclamada comprovar o quê? A necessidade de serviço. Se ela transferiu, ela precisa comprovar que havia necessidade, que só aquele trabalhador poderia fazer aquele serviço, a situação da empresa impedia que outra pessoa fosse, então uma série de coisas. Essa aqui é uma das mais famosas, emblemáticas, a questão da anotação britânica do controle de jornada do trabalho. Olha só o spoiler aqui desse fato. Se você vai para uma audiência, vamos dizer que você vai para uma audiência una, onde a manifestação que você vai fazer normalmente é oral. A regra é que a manifestação seja oral. A audiência una, ela normalmente em regra acontece lá no nosso curso, nosso método, nosso treinamento, nós temos lá uma aula que nós vamos falar sobre toda essa questão relacionada à impugnação, a protestos em audiência. Mas veja o seguinte, o controle britânico é como você fazer manifestação oral, certo? Então você vai impugnar, a empresa chegou lá e juntou o controle
de jornada britânico. O que é o controle britânico? É o que diz aqui, ó, inciso 2 da súmula 338 TST. Os cartões de pontos que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada inicial se dele não se desincumbir. Olha como é clara aqui a determinação da súmula 338 TST. Então, se a reclamada, você chega na audiência, você está arguindo horas extras, audiência una, a reclamada junta cartão de ponto. Qual é a sua obrigação? Olhar o cartão de ponto. Se o horário for britânico, ou seja, todos os dias o reclamante entrava às 7 da manhã, saía às 12 para o almoço, voltava às 13 horas e saía às 17, todos os dias no horário exato, britânico. Então, como é que você vai impugnar? Desse jeitinho. Restam impugnados os cartões de pontos, uma vez que não serve de meio hábil de prova, conforme tenta demonstrar a reclamada, tendo em vista que trata-se de cartões de controle de ponto britânico. Ponto. Conforme entendimento já consolidado no TST. Ponto. Acabou, você impugnou ali. A dispensa discriminatória sem justa causa do empregado portador de HIV ou com doenças estigmatizantes. Olha só, então se você tem um cliente com uma doença estigmatizante, portador de HIV, o simples fato da despedida dele já gera aí um ônus da prova para a reclamada. Tá bom, então se eu arguir isso de um reclamante e não tiver testemunha, a reclamada tem que se virar. Isso, exatamente isso. O ônus é da reclamada de comprovar isso, certo? A não ser que ela justifique, não, nós tivemos um corte grande, saíram vários trabalhadores, ele teve que sair também, porque a empresa tem suas necessidades também. Mas se, como no caso recente que eu vi de um colega, o cliente dele trabalhava numa empresa, comunicou a uma pessoa que comunicou a uma pessoa da empresa, que era sua chefe, que ele era portador de HIV. No dia seguinte, esse trabalhador ele foi despedido. No dia seguinte. Então veja, no dia seguinte ele falou com ela pelo Facebook e tal. Por mais que a empresa tenha negado, ele foi o único despedido. Então está claro e evidente a dispensa discriminatória. Nesse caso, o ônus de provar o contrário é da reclamada. Entende? Por quê? Porque isso súmula 443 do TST. Se a sua arguição é essa e você tem conhecimento de ônus da prova, meu amigo, você vai chegar na sua audiência de forma mais tranquila, pacífica, sem nervoso. Acabou o medo da audiência. Você chega lá tranquilo, a empresa não tem testemunha. Se tiver, aí você vai também fazer perguntas, de forma que você possa extrair ali do preposto algum fator. Você vai ler a contestação, ver o que a empresa argui e você vai tentar fazer perguntas de fatos que foram arguídos na defesa e que você vai tentar desconstituir tudo aquilo que foi sustentado na defesa pela reclamada. Entende? Então você está pegando aí as nuances, a necessidade de se entender sobre ônus da prova, como que facilita o seu trabalho, como que quando você aprende isso, meus amigos, quando eu aprendi isso e que eu ordenei isso, que eu comecei a entender que não existe um passo a passo, existe uma forminha que eu vejo vários advogados fazendo lá, eu vejo alguns colegas já fazendo de certa forma que eles têm êxito, então existe uma forma. O problema é quem quer ensinar? Quem quer ensinar? Entende? Esse é o grande problema. Nós temos aí uma nova enquete, tá certo? O que você tem mais medo que ocorra em uma audiência? Não saber como agir? Fala pra mim, isso é importante pra gente, tá bom? Para que a gente possa trazer um conteúdo específico para nós aqui que fazemos parte desse grupo seleto de advogados, de estudantes de direito já se formando, de bacharéis em direito. Eu tenho certeza que vocês têm tudo para ser grandes profissionais. Então responde para mim aí, o que você tem mais medo? Não saber como agir numa audiência, ser maltratado pelo juiz, o cliente notar a sua inexperiência ou a sua ineficiência como profissional, que às vezes acontece, tem cliente que é esperto, cliente que é mais inteirado, você fez uma bobagem ali, já nota um advogado. Eu já passei por situações que eu disse, rapaz, eu acho que o cliente notou. Enfim, e aí você sai dali, é terrível você errar com o cliente lá, porque quando você sai, o cliente, por mais que ele não entenda muito do juridiquês, do que está acontecendo ali em si, às vezes o cliente nota algumas coisinhas. E aí quando você sai, você às vezes tende a
dar algumas desculpinhas, sabe? Aquelas desculpinhas para poder justificar, né? Que na verdade o erro não foi seu. Mas quando o cliente é esperto, ele vai perceber isso. Então veja, ou todas as respostas. Responde pra gente aí agora, enquanto a gente vai passando aqui pro próximo tópico. Tá bom, gente? Fala pra mim aí se vocês estão me ouvindo bem, se tá chegando aí a mensagem. Responde pra mim. Responde pra mim aí se tá chegando bem aí. Tá bom, gente? Na seara civil, tá? Na seara civil, ainda é possível se fazer a distribuição do ônus da prova de forma consensual, por acordo das partes litigantes nos termos do artigo 343, parágrafo 3º e 4º do CPC. Contudo, é importante saber que na seara trabalhista o TST já se manifestou sobre o tema e entende que não ser possível por conta da hipossuficiência do trabalhador. Embora assim, eu particularmente penso ser contestável a questão da hipossuficiência do trabalhador, uma vez que ele esteja acompanhado de advogado. A gente sabe que existe aí o justo postulante e aí é um outro caso. O trabalhador está sem advogado, aí não há o que se discutir. Eu acho que existe aí um caso que se fundamenta com base na hipossuficiência para que o TST ele considere aí a sua tese. Mas de fato é que já é um entendimento pacífico. Então a Justiça do Trabalho só temos duas formas de fixação de ônus da prova: a legal, que é o estático, fixado em lei e pré-estabelecido, e a forma judicial, certo? Que é dinâmico, tendo o juiz a liberdade de fixar de acordo com cada caso concreto. O juiz ele vai analisar e vai ver, para mim eu entendo que é mais fácil para a reclamada produzir determinada prova, tá? A instrução normativa 39 do TST, no artigo 2º, diz o seguinte: sem prejuízo de outros, não se aplicam ao processo do trabalho em razão da inexistência de omissão ou por incompatibilidade os seguintes preceitos. Aí vai dizer lá a distribuição do ônus da prova por convenção das partes. Então, fica aí para o nosso entendimento que no processo do trabalho nós só temos duas formas de distribuição do ônus da prova: a forma estática e a forma judicial. A forma legal, a forma que a lei estabelece, e a forma judicial. Como e quando o juiz faz a distribuição dinâmica do ônus da prova? Aqui é um fator que eu queria que você prestasse atenção, porque exige a atenção do advogado na hora de uma atuação em que existe ali a distribuição do ônus da prova, em que o juiz faz. Porque essa distribuição pode, de certa forma, prejudicar o seu cliente, uma vez que para ele seja, por exemplo, difícil, seja uma prova diabólica, impossível de se produzir, certo? Então, nesse caso, você precisa imediatamente se manifestar. Você não pode deixar para depois, você precisa protestar naquele momento, manifestando qual o motivo que é incabível a distribuição dinâmica do ônus da prova em desfavor do seu cliente, certo? Então, conforme vimos há pouco, o artigo 818, parágrafo 1º da CLT, estabelece que o juiz poderá fazer de forma fundamentada, dando à parte a possibilidade de se desincumbir do ônus a ser atribuído. A decisão de inversão dinâmica, então, deve ocorrer antes da produção da prova. Então, se o juiz ele decide, analisado o caso concreto, olha só, nós temos aqui a resposta das enquetes, que legal, ó. 67 pessoas nós temos aqui como advogados, 13% estudantes, 13% bacharel em direito e 4% outros. São aí os amigos que estão aí de repente para saber mais ou menos como que está funcionando essa noite. Sejam também todos vocês muito bem-vindos, tá certo? E a segunda enquete, a pergunta foi o que mesmo? Foi 36% sim e 64% não. Já realizou a audiência, né? Então 36% apenas já realizou a audiência, 64% não. Que bom, que massa. Mas eu sei, porque aconteceu comigo, mesmo que você tenha realizado algumas poucas audiências, a não ser que você seja uma pessoa muito experiente já, mas isso não te dá ferramentas para que você tenha boas habilidades. Então seja muito bem-vindos aqui. Eu tenho certeza que essa nossa jornada, esse intensivão, ele vai somar de forma muito positiva para você, tá certo?
Então, essa inversão dinâmica do ônus da prova deve ocorrer antes da prova. Então, o juiz ele não pode. Vamos fazer uma distinção aqui seguinte, presta atenção nisso. No ônus da prova estabelecido em lei, a estática, o advogado, a parte, ele deve chegar em audiência sabendo que essa obrigação é dele, certo? A reclamada também, o reclamante, o advogado da reclamada devem saber que essa obrigação pertence a si, fato constitutivo do direito. Eu estou com o reclamante, o ônus da prova é meu. Eu estou com reclamada e a arguição é de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. O ônus da prova é meu, certo? Você tem que saber disso, porque o juiz ele não vai dizer na hora da audiência, olha, o ônus da prova aqui é seu, porque isso. Não, você tem que saber. É obrigação sua saber, é dever de casa. Agora é o seguinte, nesse caso da inversão dinâmica, deixa eu beber um pouco d'água. Da inversão dinâmica do ônus da prova, o juiz ele deve fazer essa comunicação antes. Eu queria que desse uma baixada na temperatura para mim, por favor. O juiz ele precisa informar, ou seja, antes da abertura da instrução, não podendo ser na sentença. O juiz ele não pode simplesmente na sentença decidir, eu decidi inverter o ônus da prova e como, por exemplo, a reclamada não se desincumbiu, eu condeno, julgo procedente o pedido e vice-versa. Por quê? Porque isso vai de encontro ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ela não deu oportunidade para que a parte pudesse se desincumbir dessa obrigação. Nesse caso, há clara conexão com o artigo 9 e 10 do CPC, que veda a surpresa processual. A parte não pode ser surpreendida. O juiz ele não pode inverter o ônus da prova e não me informar para que eu possa tomar as providências cabíveis de trazer as provas aos autos. Então o juiz ele precisa ser claro nessa informação. O juiz precisa ser claro, porque se isso não acontecer, essa sentença, se isso é informado depois, se isso não está fundamentado na ata de audiência, por exemplo, não houve um despacho informando dessa inversão de ônus da prova, então esta sentença é passível de nulidade em grau de recurso. Você vai pegar isso aí e fazer um recurso pedindo nulidade da sentença, para que o processo volte e aí sim você possa se desincumbir do ônus da prova que foi atribuída ao seu cliente. Então o juiz precisa se antecipar, informar. Olha, doutor, você que está pela reclamada, eu estou atribuindo o ônus da prova para a reclamada, porque esse fator aqui é mais fácil, e aí ele vai fundamentar lá, e se for o caso, você vai protestar, você vai se manifestar, falar sobre a dificuldade para a reclamada, enfim, é assim que tem que funcionar. Então, na audiência, como eu disse inicialmente, o advogado ele precisa estar 100% de antena ligada. Tem que estar 100% de antena ligada, porque o prejuízo é iminente, a qualquer momento pode acontecer. Você não pense que o juiz ele vai ficar te alertando por nada. Não vai, meu amigo. Ele não vai ficar te alertando. O juiz, nem sempre você dá a sorte que eu dei. Tá? Do juiz dizer para você, olha, o ônus da prova não é seu não, fica tranquilo. A possibilidade de adiamento da audiência por conta da inversão da dinâmica do ônus da prova. Então, o que acontece? Se o juiz ele comunica isso na audiência, a parte pode requerer o adiamento da audiência para que possa produzir a prova que o magistrado lhe incumbiu. Então, você chega com o seu cliente na audiência reclamada, por exemplo, e o juiz diz, olha, eu estou distribuindo o ônus de forma dinâmica e eu estou atribuindo aí o encargo à reclamada. Então, você não se preparou, porque você chegou, você fez um intensivão à audiência trabalhista e chegou lá consciente de que o ônus da prova para aquele fato era do reclamante. Então você foi tranquilo. Você não tinha testemunha, mas de qualquer forma você ficou tranquilo. Deixa eu fazer um adendo aqui, gente. Não obrigatoriamente o fato do ônus da prova não ser seu, você vai para a audiência sem testemunha, tá? Você tem que estar munido de todo meio de prova admitido em direito para qualquer momento você usar. Você tem que ter as ferramentas em mão, porque na hora que precisar disparar, você dispara. Você não pode correr o risco em audiência de perder, você não pode correr o risco de perder o processo por uma tecnia, entende? Como eu fiz algumas vezes no começo da minha caminhada. Você não pode se permitir isso, porque o prejuízo pode ser grande. Então, uma vez que você sabe disso, o ônus da prova é do reclamante, o juiz atribuiu a você, você então, excelência, eu vou requerer o adiamento da audiência para que eu possa constituir a prova que incumbe ao meu cliente.
Importante o advogado saber que o adiamento não ocorrerá automaticamente. Ele deve requerer sob pena de preclusão. Não adianta você sair da audiência lá, o juiz determinou, aí o advogado não fez o intensivão audiência trabalhista, chega lá e diz, não, tudo bem, quando eu sair daqui, chego no escritório, faço uma petição avulso e peço o adiamento da audiência. Já era, meu amigo. Pode ter certeza que já era. Você precisa se manifestar no primeiro momento que você tiver a oportunidade. E esse primeiro momento é lá, naquela sentada. O juiz determinou, você já se manifesta. Pede o adiamento, faz os seus protestos, se for o caso, enfim. O advogado, ele é convocado, ele é chamado para falar em nome de alguém. Se nós somos chamados para falar em nome de alguém, gente, quando eu parei para pensar nisso, eu disse, meu Deus, quantas vezes eu não falei? Quantas vezes eu não falei por medo, por falta de técnica, por falta de segurança, por falta de estratégia? Entende? Importante também saber que somente será possível o adiamento se o juiz comunicar a inversão dinâmica do ônus da prova na própria audiência. Então veja, se essa comunicação ela foi feita por meio de um despacho antes da audiência, é por isso a importância, gente, eu sempre falo, sair um despacho para a audiência, não vai e olha somente a data e o horário da audiência, leia o despacho todo. Ó, do texto inicial até o final. Até porque o despacho, como já aconteceu comigo, um erro da secretaria, um despacho que era para outro processo, foi juntado no processo meu. Quando eu fui olhar, eu digo, não tem nada a ver esse despacho aqui. Aí eu fui olhar no nome de outra pessoa, um número de outro processo. Entende? Então você tem que ler tudo. Porque depois o despacho da audiência para outro cliente, ou outro processo que não é seu, você vai, arrasta seu cliente para lá, chega lá, não tem audiência para esse processo. Então fica atento, se ligue. Se o despacho que faz a distribuição dinâmica, se a distribuição dinâmica do ônus da prova foi por meio de um despacho que antecedeu a audiência, você não tem como pedir o adiamento da audiência. Você precisa chegar na audiência com a sua prova. Seja, sei lá, se for uma prova pericial, você já faz o requerimento nos próprios autos. Se você quiser protestar também, foi por meio do despacho, nos próprios autos, aí sim, você vai lá, protesta antipreclusivo por meio de petição avulso, faz uma petição informando ali a inconveniência, a sua discordância, certo? Informa o juízo. Por quê? Porque se a sentença vier desfavorável ao seu cliente, você tem como, em grau de recurso, poder rediscutir esse tema, certo? A decisão que investe o ônus da prova é interlocutória. Sendo assim, eu já falei isso, né? Não comporta recurso imediato na seara trabalhista. Olha só, a enquete. O que você tem medo que ocorra em uma audiência? Não saber como agir, 65%. Isso é fato. Isso eu sei, é uma das coisas que todo advogado, eu passei por tudo isso. A gente tem medo da surpresa. De acontecer alguma coisa e eu não saber o que eu falo agora. Eu protesto? Eu vou fazer um requerimento? Como que eu vou fazer o requerimento? O que eu peço nesse momento? Essa surpresa, entende? Então é por isso que você precisa se preparar, você precisa conhecer o processo, você precisa saber das nuances sobre o ônus da prova. É um dos pontos que a gente está arguindo aqui. Vamos lá, gente. Então, o artigo 893, no parágrafo 1º, diz o seguinte: os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em grau de recurso, foi o que eu tinha acabado de falar. A súmula 214 do TST diz que na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato. Ok? Então o que você tem que fazer? Marcar o processo. Se é um ato ali, uma decisão interlocutória, o que você vai fazer é marcar o processo, protestar. De tribunal, aí a gente conclui aqui a súmula 214, né, falando dos tribunais, os momentos em que cabe ali, salvo as hipóteses de decisões. Então nessas decisões aí cabe ali recurso imediato. Nesse caso, o advogado não concordando com a inversão do ônus da prova, deverá fazer constar seu protesto para o caso de seu cliente ser sucumbente na matéria que se deu a inversão do ônus, ele possa combater o critério adotado pelo juiz do trabalho em grau de recurso.